Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre as áreas de figuras planas. Essa aula é muito importante para você, aluno do nono ano do ensino fundamental, que precisa resolver as questões que estão lá no seu plano de estudo tutorado, lá no seu PET, na semana de número 4, ok? Mas antes, deixa eu te pedir aquele like para poder fortalecer o nosso canal. E caso você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações para que você não possa perder nenhuma das novidades que são postadas aqui no nosso canal. Peço também que você possa compartilhar essa aula com seus amigos, com seus conhecidos, para que assim o nosso canal possa atingir o máximo de pessoas possíveis, ok? Conto com a sua ajuda. Então vamos lá? Olha só, no caso aqui da nossa aula de hoje, nós estaremos então falando um pouquinho sobre as grandezas e medidas. E quais são os objetos de conhecimento? Serão as áreas de figuras planas e a área do círculo e comprimento de sua circunferência, ok? Então vamos lá? Só que antes de falar sobre a área em si de figuras planas, é necessário a gente entender o seguinte, ó, o que é uma área? A área é a medida da superfície de uma região. Quando eu vou fazer a medida, eu tenho as unidades aí. Eu tenho os múltiplos, tenho os submúltiplos e tenho a unidade padrão. Quem vai ser a minha unidade padrão? A minha unidade padrão vai ser o metro quadrado, no caso do cálculo da área, ok? Só que eu tenho metro quadrado como unidade fundamental, há também os submúltiplos do metro quadrado. Quais são eles? São o decímetro quadrado, o centímetro quadrado e o milímetro quadrado. E quem são os múltiplos? O decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado. Por mais que algumas dessas unidades aí não seja comum ao seu dia a dia, mas é importante que você compreenda, tá certo? Porque normalmente vem caído em provas, então é necessário saber. Metro quadrado é a unidade fundamental. E nós temos como submúltiplos o decímetro quadrado, centímetro quadrado e o milímetro quadrado. E os múltiplos nós temos o decâmetro quadrado, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado, ok? Tranquilo? Então vamos lá. Agora, se eu tenho que um metro quadrado corresponde a quanto? Quando eu tenho um decâmetro quadrado. Ora, um decâmetro quadrado corresponde a 100 metros quadrados. Um hectômetro quadrado são 10.000 metros quadrados. E um quilômetro quadrado é 1.000.000 de metros quadrados, ok? Agora vamos lá. Quando eu tenho um decímetro quadrado, é 1/100º do metro. Quando eu tenho 1 centímetro quadrado, é 1/10.000 metros quadrados, ou seja, 1/10.000, 0,0001 metro quadrado. Agora, se eu tenho 1 milímetro quadrado, é 1/1.000.000, ou seja, 0,000001 metros quadrados. Tranquilo? Ok? Agora que nós sabemos aí a unidade de medida para a área, é importante também a gente saber as fórmulas para o cálculo dessa área. Quando eu tenho um triângulo qualquer, se eu tenho um triângulo qualquer, lembrando que aqui nós temos a base e aqui nós temos a altura. A base é essa distância na horizontal. A altura é a distância na vertical, formando um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho a base, temos a altura. Base e altura, como que eu faço para calcular a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Agora, se eu quero calcular a área de um retângulo, a área de um retângulo será da seguinte forma. Eu tenho a base aqui e eu tenho também a altura, ok? A área vai ser base vezes altura. Lembrando, a característica básica de um retângulo é o quê? Os lados paralelos têm medidas o quê? Iguais, não é isso? Lembrando também que todos os seus ângulos medindo 90 graus. Importante saber isso, ok? E o quadrado, professor?
quadrado possui todos os lados com medidas iguais. Todos os lados com medidas iguais e todos os ângulos também com medidas iguais, medindo 90 graus. Como que eu faço para calcular a área de um quadrado? A área de um quadrado é você pegar o lado ao quadrado. Como nesse caso aqui, colocamos que a medida do lado vale A, então a área vai ser A ao quadrado. Agora nós temos aqui um paralelogramo. No caso do paralelogramo, perceba o seguinte, ó, eu tenho a base, que é na horizontal, não é isso? E eu tenho aqui a altura, que é na vertical, ok? Nesse caso também, quando eu tenho um paralelogramo, a área é sempre base vezes altura, certo? E agora vamos falar um pouquinho sobre o trapézio. Olha só, trapézio aqui, ó. No caso do trapézio, nós temos duas bases. Nós temos a base maior, nesse caso aqui. Nós temos também a base menor e nós temos a altura. Como que a gente vai fazer para calcular a área? Base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Perfeito? Tranquilo? Aqui o losango. Losango nós vamos estar fazendo da seguinte forma. Diagonal. O que é diagonal? É a distância de um vértice até o outro passando pelo centro. Aliás, por dentro, né? Passando por dentro da nossa figura geométrica aí. Então, nesse caso, eu tenho a diagonal aqui, ó. Diagonal maior e a diagonal menor. Então, para achar a área, é só você multiplicar as diagonais e dividir o resultado por 2. Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. E aí, nós temos também agora o círculo. No caso aqui do círculo aqui, ó. Todo círculo possui um raio. O que é o raio? É a distância do ponto central até a borda da circunferência. Lembrando que a distância do ponto central à borda da circunferência, ela é sempre chamada de raio e ela possui sempre o mesmo valor, ok? No caso, para a gente calcular a área vai ser π vezes o raio ao quadrado. Lembrando que π é essa constante matemática aí e ela equivale a 3,14 aproximadamente, tá ok? Tranquilo? Então, beleza. Para a gente fechar, nós vamos fazer uma questãozinha aqui. Questãozinha bem tranquila, que diz assim, ó. A figura mostra a planta de um terreno com a indicação de algumas medidas. Qual é a área desse terreno? Então, vamos lá. Que figura geométrica é essa quando você olha? Ora, professor, eu percebo que é um trapézio. Então, tá bom. Como é calcular a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2, não é isso? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então, vamos substituir na fórmula as letras pelos seus respectivos números. Quem é a base maior? A base maior é 34. Mas quem é a base menor? A base menor é 10. Vezes, qual a altura? A altura é 16. Isso tudo dividido por 2. Então, a área vai ser igual a 34 mais 10, 44, vezes 16 dividido por 2. A área vai ser igual a 44 multiplicado por 16 dividido por 2 vai dar 352. Qual a unidade que nós temos aqui? Não é o metro? Então, a área é 352 metros quadrados. 352 metros quadrados, olha aqui, ó. Letra D, a nossa resposta. Tranquilo? Ok, sossegado? Então, vamos fechar a nossa aula por aqui. Agradeço por você ter assistido até aqui, até o finalzinho. Bom, peço a você que você possa compartilhar essa aula com seus conhecidos. Se você não deixou o seu like, deixe o seu like, se inscreva no canal. Vou deixar também aqui as minhas redes sociais, caso você queira seguir. E até uma próxima aula. Ó, tchau, tchau e fui!